Fala galera, boa tarde, quem tá falando aqui é o Lucão, a Muralha Tricolor, começando mais um vídeo pro canal, Lucão Verde, Branco e Grená. Tudo bem com todo mundo? Saudações tricolores. Estamos aí às vésperas de começar mais um Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, pode se inscrever no canal, compartilhar aí, ó, aqui, ó, acho que é isso aqui. Eu tô meio verde pra essa parada, galera, mas eu juro que eu vou aqui embaixo, aqui, ó. Eu juro que eu vou melhorando, tá? Compartilha, curte, corneta, ativa sininho, faz o que vocês quiserem, meu irmão. O importante é participar aqui do canal, compartilhar com a galera, se inscrever, tá? Mais um Campeonato Brasileiro se aproximando e, novamente, a expectativa que se cria em torno do nosso querido tricolor. O único tricolor do Brasil, que o resto é time de 3 cores, né? Então vamos lá. A expectativa para o brasileiro, na minha opinião, é grande, tá? A expectativa é grande. Entendo que o time é melhor do que os outros nas outras temporadas. Até pelos outros concorrentes também. Dá para basear um pouquinho nisso. Para tirar um pouquinho sobre a gente também pensar nos outros, né? Por exemplo, hoje eu vejo 4 times aí. 4 times, na minha opinião, um pouco acima da média. O restante, não vejo ninguém melhor que o Fluminense, tá? A gente tem aí Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Ponto. Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Ponto. Nenhum desses, fora esses, é melhor que o Fluminense. O Inter não é melhor que o Fluminense. O São Paulo não é melhor que o Fluminense. O Vasco e o Botafogo eu nem falo. O Santos não é melhor que o Fluminense, o Corinthians não é melhor que o Fluminense, o Fortaleza não é melhor que o Fluminense. Pode ter melhores estruturas, salário em dia, mas ali, ó, peça por peça, camisa que conta. Vai ser mais equilibrado esse ano, devido a essa questão aí da pandemia e de não ter público, né? Isso vai dar uma igualada, com certeza vai, porque torcida, principalmente de time grande, faz diferença. Não ganha jogo, mas ajuda, né? Mas eu vejo aí um Fluminense nesse G6 aí, cara. Eu vejo um Fluminense nesse G6, tá? Porque a gente tem um time legal. A gente tem um time bom. A gente tem umas peças bem interessantes. Ainda dá para encorpar um pouquinho mais, tá? Tivemos perdas, né? Apesar de eu gostar ou não de alguns jogadores aí que estão saindo, é perda, né? Você tem que repor e tentar repor melhor do que o que saiu, né? Mesmo que venha da base, tem que ser melhor, né? Se piorar, aí complica. Acho que o esquema do Odair aí, ele começou o ano aí com esses 3 atacantes, não deu muito certo, né? A gente logo, infelizmente, saiu fora da Sul-Americana. No Carioca, começamos bem com esse esquema, depois da volta a gente perdeu para Volta Redonda muito porque a gente teve um jogador a menos, ajudou bastante aquela expulsão do Egídio. Não quero tirar os méritos do Volta Redonda, mas aquela expulsão do Egídio contribuiu juntando com a falta de ritmo, sem ainda estar no seu melhor físico, foi um conjunto de fatores, né? E também que contribuiu foi a boa atuação do Volta Redonda, né? E contra o Macaé também, a gente não foi legal. Aí já contra o Botafogo, ele resolveu entrar com esses 3 volantes para tentar uma variação diferente. Já funcionou contra o Botafogo, já funcionou na final da Taça Rio e funcionou na primeira partida. Na segunda partida não funcionou muito, felizmente. O aspecto físico aí também acho que pesou um pouquinho, mas nada de desculpa. Eu acho que foi válido até ele utilizar esse outro esquema para não ficar amarrado num esquema só. O outro esquema não era o esquema dele normal, tá? O esquema dele normal que deu certo que eu digo assim, não com títulos, mas deu certo nos objetivos. O Odair pegou um time na Série B, subiu para A, foi logo do 2º colocado no campeonato. De cara, subindo da B para A, foi 2º colocado, né? No outro ano, bateu Libertadores de novo. Bateu final de Copa do Brasil. Tudo com 3 volantes. Com Lindoso, Dourado e Edenilson.
Era o meio campo lá do Inter, lá do Odair. Tá? Ah, Lucas, mas o Dourado e o Edenilson, eles pisam na área, fazem o tal do box-to-box agora que tá na moda, né? Beleza. O Iago também faz isso. Né? O Hudson também faz isso. E aí? Aí aqui é 3 volantes. Lá era um volante, um cabeça de área com o meia esquerda e o meia direita. Aí aqui são 3 cabeças de área. Eu não consigo entender um negócio desse, sinceramente. Tá? O Fluminense, na minha opção, não joga com 3 volantes. O Iago se destacou no Goiás como meia ofensivo. Tá? Foi assim que ele foi contratado. Tá jogando na posição ali um pouco mais atrás, mas ele não é esse volante de marcação e nem nunca foi. Pelo menos os jogos que eu vi dele no Goiás, eu nunca vi ele fazendo essa função, tá? De vez em quando uma situação ou outra de jogo, mas a função dele é meia ofensivo. De terceiro para quarto homem de meio campo, tá? Então assim, eu achei interessante, vi o pessoal comentando muito aí, vai jogar amistoso com 3 volantes, vamos supor que... Perdão. Vamos supor que tenha sido realmente 3 volantes, né? Que jogasse aí, vamos botar aí, Hudson, Dodi e o Yuri, né? Eu acho que teve um jogo até que jogou isso. Faz parte. Tem que testar. E brasileiro, eu já falei que brasileiro não é para testar. Brasileiro você não recupera ponto. Tinham 2 amistosos com o Botafogo. Era para testar. O esquema com 3 atacantes já foi testado lá no começo da temporada e já tá testado. Não precisa testar mais, tá? Não precisa. Tinha que testar quando? Com o Botafogo. Testou no primeiro jogo que ganhou de 1-0, 3 volantes, né? Vamos botar assim. No segundo jogo que empatou de 1-1, já entrou com o Michel Araújo. Então, é isso aí. Tem que testar, né? Tem que testar, não tem jeito. Agora, brasileiro não é para testar. Por exemplo, tu ganha do Grêmio. Lá, você fala, pô, excelente resultado, jogamos fora. Aí vamos supor que a gente perca do Palmeiras. Ah, não, mas aí tá valendo, porque a gente ganhou fora. Então não tem problema perder em casa. Algumas pessoas, tá? Aí depois no domingo ganha do Inter. Em casa. Aí a gente fala, pô, aí, fizemos 6 pontos, mas se a gente não perde pro Palmeiras, a gente tinha feito 9. É exatamente em cima disso que eu falo que brasileiro não se recupera, não recupera pontos. Igual esses campeonatos que os 4 primeiros, os 6 primeiros, os 8 primeiros, os 16 primeiros, porque aí você pode ficar dentro da classificação e se recuperar na fase de mata-mata, que são 2 campeonatos em um. São 2 formas de campeonato dentro de uma, né? Principalmente Libertadores, por exemplo, esses campeonatos estaduais, a própria Copa do Nordeste e a terceira divisão também é assim, são 2 grupos e os 4 primeiros se classificam. Se você jogar igual o Boca Juniors faz sempre, ele joga para classificar. Aí depois ele entra a Vera e faz o que? Ganha quase sempre, né? Ganha quase sempre. Então assim, o campeonato de ponto corrido não tem essa, ficar em quarto. Se você, os 3 pontos de amanhã valem a mesma coisa que o último jogo em fevereiro, né? São 3 pontos. Vai fazer falta esses 3 pontos, como os 3 pontos do último jogo. Vai fazer falta para tudo no final. Se você parar e analisar o campeonato, você sempre vai falar, poxa, mas se eu tivesse ganho daquele time, hein? Pô, aquela derrota dentro de casa, hein? Pô, eu tava batendo campeão agora. Eu tava, pegando uma fase de grupo de Libertadores. Ou então, o Cruzeiro, por exemplo, ano passado, fez várias contestações nesse sentido. Ah, se eu não perdesse pro Avaí em casa, hein? Ele não teria caído. Lá no primeiro jogo, perdeu. Poxa, se eu não perco aquele primeiro jogo do campeonato, hein? Também não teria caído. E aí? Então, por isso que eu gosto do Campeonato Brasileiro. É porque o Campeonato Brasileiro é muito importante todo jogo. O pessoal fala assim, esse negócio de todo jogo é final. É isso aí, filho. O pontinho, ó, você tá perdendo. Você tá perdendo até os 47 do segundo tempo. Aí tu vai lá e, no finalzinho empata. Pra mim, você ganhou um ponto.
Quando o empate vem de uma derrota para um empate, você ganha 1 ponto. Quando o empate vem de uma vitória para um empate, você perde 2 pontos, na minha opinião, né? Então, esse pontinho lá na frente, pô, pode te salvar, pode te dar, pode fazer você cumprir seus objetivos, pode te dar vários alívios, pode te dar várias alegrias. Esse pontinho aí, você fala assim, pô, empatei lá com o Bragantino, no finalzinho em casa, mas esse pontinho lá na frente pode bater você campeão, pode bater você na fase de grupo da Libertadores, pode te tirar de uma segunda divisão, entendeu? Então, assim, eu acho que todo ponto é importante para o Campeonato Brasileiro. Depende da situação e do aspecto do jogo. Foi o que eu falei. Se você está perdendo e empata o jogo, é positivo. Se você está ganhando e empata o jogo, é negativo. Os pontos são os mesmos, tá? Você pode falar até assim para mim, Lucas, mas é 1 ponto de qualquer jeito. Sim, mas perdendo e empatando, eu ganhei 1 ponto, porque eu não ia ganhar nada, né? Ganhando e empatando, eu perdi 2 pontos, porque eu estava fazendo 3, só vou fazer 1, né? Então, é mais ou menos por aí. E sobre essa variação de jogo do Odair, eu acredito que ele vai usar essas 2 coisas, né? 3 volantes, dependendo do adversário, vai fazer o nosso time rodar do jeito que ele acha que tem que fazer. Não acho que é um cara tão ruim como o pessoal pinta aí, tá? É um cara que alcançou todos os objetivos do Inter. O Inter não tinha o objetivo de ser campeão brasileiro. Chegou em segundo, mas ele não foi campeão. Mas o objetivo não era. O primeiro objetivo do Inter era não voltar para a segunda. O cara bateu o 2º lugar do brasileiro, né? Ano passado, como ele foi 2º lugar, o objetivo de permanecer nesse nível. E permaneceu porque bateu o Libertadores de novo. E chegou à final de Copa do Brasil. Lucas, mas perdeu. Mas a expectativa não era essa. A expectativa do Inter não era essa, né? Perdão. Então, eu acho que cumpriu os objetivos. Não os maiores, mas os clubes, eles têm vários objetivos, né? Esse negócio que o Odair falou quinta-feira no Expediente Futebol. O sonho de todo mundo tem que ser o máximo. Eu sonho ser campeão. Eu também acho. Mas aí na cabeça dele sabe que não é tão simples assim, né? Ele sabe que pelas campanhas anteriores, primeiro o Fluminense tem que se garantir sem susto, como não tem feito nas últimas passagens, né? E aí assim você vai, jogo a jogo. Pô, agora dá pra pensar lá em cima. Próximo jogo, a gente tá 2 pontos da zona da Libertadores. Pô, dá pra pensar lá em cima, hein? Pô, estamos na zona de Libertadores. Opa, acho que dá pra pensar mais lá em cima, hein? Perdeu um joguinho. Puf, caiu aqui, ficou 3 pontos da zona. Opa, agora a gente tem que dar um alô lá embaixo, hein? Meu irmão, eu acho que é muito por aí, tá? Eu acho que o time do Fluminense não é ruim. O elenco também não é um dos piores comparado aos outros, tá? E eu acho que o Fluminense vai fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, começando amanhã, né? Eu devo fazer um videozinho amanhã antes do jogo, com o Grêmio, falando um pouquinho do jogo, das escalações também, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acredito pra caramba. Acho que a gente já passou por coisas muito piores, a gente sempre acreditou, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a torcida tem que comprar o barulho. Essa galera do sócio aí tem que se associar. Hashtag é pelo Flu. Tem sócio de R$ 9,90. Vamos abraçar, galera. Vamos abraçar, porque ninguém quer a gente lá em cima não, irmão. Ninguém quer a gente lá em cima não. A gente que tem que querer a gente lá em cima. Então a gente tem que fazer por onde? Vai ter que abraçar o time. E não só ficar dando porrada. Lógico, tem que dar porrada. Se tá ruim, tem que dar porrada, mas tá começando. Vamos dar um crédito. Se começar a dar ruim, a gente começa a dar porrada. Eu me comprometo em dar porrada aqui também se tiver ruim, tá? Acho que é mais ou menos isso. Acredito, né? Já falei aqui que eu acredito no time. Vamos ver algumas pecinhas. Acho que o Marcos Paulo vai sair, o Evanilson também. Então a gente tem que saber repor, porque são peças importantes. Não acho que deva ficar tudo só na base. A base também tem gente boa, mas os moleques não tem essa cancha, não tem essa bagagem, não tem essa tarimba. Dá para mesclar, tá? Então eu acho que o Fluminense vai fazer um papel bem interessante aí no Campeonato Brasileiro. Vai figurar entre os 6, 7, 8 primeiros lugares. Para mim não vai ficar abaixo disso, tá? Porque também não vejo outros times com tanta diferença assim, a não ser os 4 que eu mencionei. Mas que também não tá longe não, hein? Futebol é jogada e lambaria pescada, é dentro de campo, 11 contra 11, tá? Então,
Vamos conseguir, se Deus quiser, essa Libertadoresinhas aí pra gente poder voltar a jogar um campeonatinho internacional, que é muito importante para a marca, tá? É isso aí, um abraço a todos, novamente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, tamo junto e misturado, saudações tricolores e vamos que vamos, rumo ao Penta.